Então, esse princípio dos trabalhos virtuais, ele vai servir para a gente calcular deslocamento. Então, antes nós estávamos utilizando o princípio da conservação de energia, onde através da energia de deformação externa e deformação interna, a gente calculava o deslocamento da estrutura a partir de uma aplicação de carga naquele determinado ponto que a gente desejava calcular. Tá? O princípio do PTV, que é princípio dos trabalhos virtuais, nós aplicamos tanto em treliça quanto em vigas. E esse princípio, ele se resume basicamente na aplicação de uma carga unitária no ponto que a gente deseja encontrar o deslocamento. Tá? E a fórmula dele não é muito diferente do que a gente já estava trabalhando anteriormente, tá? É bem parecida. Ela se resume à seguinte condição. Nós vamos ter 1 vezes o deslocamento. Esse 1 é aquela carga unitária que a gente vai aplicar no nosso elemento, tá? Isso vai ser igual ao somatório. Isso vai ser igual ao somatório da força normal de cada barra referente à carga virtual, multiplicado pela força normal da situação real da estrutura, multiplicado pelo comprimento de cada barra, dividido pela área vezes o módulo de elasticidade, tá? Então, esse delta é o deslocamento real que acontece na estrutura, naquele determinado ponto que a gente deseja encontrar o deslocamento dela, tá? O N é a força virtual. Então, que força virtual é essa? Vamos supor, peguei uma treliça e eu quero que num determinado ponto eu descubra qual que é o deslocamento dela. Então, é naquele ponto que eu vou aplicar uma carga unitária. E aí eu vou calcular o valor de todas as barras da minha treliça. Então, eu vou ter uma força virtual de cada barrinha. O N, ele é a força real da minha estrutura, né? Então, é o valor da força interna real da estrutura sem aquela carga unitária. O L é o comprimento de cada elemento, o A é a área da seção transversal. Como eu já comentei, essa área da seção transversal, ela pode variar de um elemento para outro, tá? Então, às vezes, fiquem atentos também a essa condição. E o E, que é o módulo de elasticidade. Então, eu trago um exemplo aqui para vocês, para que a gente possa determinar esse deslocamento vertical na estrutura no determinado ponto. Então, aqui eu tenho uma treliça, que ela tem o apoio fixo e o apoio móvel, e ela tem as suas cargas, né? Então, ela tem essa carga de 300 newton, que está aplicado nesse ponto aqui, tá? E aí, o que a gente precisa fazer inicialmente? Determinar o valor de cada barrinha, tá? É obrigatório fazer a reação de apoio? Depende, né? Foi o que eu já comentei na aula anterior com vocês. Tudo vai depender, tá? Por exemplo, se eu começar por aqui, nesse pontinho, o que nós temos nesse pontinho aqui? Nesse ponto aqui, eu tenho essa carga e eu tenho duas barras. Então, as duas barras são as linhas incógnitas. Tendo duas incógnitas, eu poderia resolver por aqui. Então, se eu encontrar essas duas barras, eu, através dessa daqui, que eu já vou descobrir o valor dela, quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter essa barra e a reação de apoio. Então, eu tenho 3 coisas para encontrar. Então, já não daria certo, tá? Se eu encontrar essa barra, eu consigo encontrar essa e essa. Tendo essa, eu vou ter as duas reações e mais essa. Então, eu ficaria um pouco amarrado à minha situação. Então, assim, bateu o olho, tem situação que tem 3 barras distintas, já começa pelo menos pela reação de apoio, tá? Porque senão você fica preso a essa situação e vocês não conseguem encontrar o valor real. Então, aqui, de forma bem tranquila, como que eu vou calcular essa reação de apoio? Então, aqui é um apoio móvel, então ele vai ter uma reação horizontal, tá? Então, sempre olhem a maneira que ele está desenhado. Então, tem uma reação horizontal e aqui é um fixo horizontal e vertical, tá? Então, eu estou considerando aqui, ó, que essa horizontal está para o lado positivo e a vertical para o lado de baixo. E essa horizontal para o lado positivo, tá? Minha concepção. A partir dessas reações de apoio e essa carga aplicada, eu vou encontrar quanto que vale cada um deles. Então, vou fazer somatório primeiro das forças verticais, que é em Y. Então, o que eu tenho? Eu tenho o VA e o 300. Então, eu tenho menos VA menos 300 igual a 0. Isolando o VA deu menos 300. Então, o que significa esse menos 300? Que esse VA não é entrando no nó, ele é saindo do nó.
Tá? Então, depois a gente reformula isso daqui e ajusta certinho. Então, lembrem que por ter dado negativo, esse sentido está invertido. Agora, eu vou fazer o somatório de forças em X. Tá? Então, eu vou pegar o HA e o HB e não tem mais nada além dos dois. Então, o somatório dos dois é igual a 0. Como eu já encontrei... E agora eu vou fazer o somatório de momento, porque como eu tenho duas incógnitas aqui, vou para a parte do somatório de momentos. A gente escolhe um ponto, tá? Ou eu posso fazer no ponto A ou no ponto B. Eu escolhi fazer o somatório de momento no ponto B, tá? Então, fazendo o somatório do ponto B, lembrem que é aqui que vai rotacionar. Então, essa carga aqui, ela vai rotacionar a minha estrutura no sentido horário. Então, o horário é negativo. Então, HA vai girar com um braço de quanto? Então, ó, ele vai girar com esse braço aqui. Então, como ele é negativo, então a gente vai ter menos 3, né, vezes HA. Ou HA vezes menos 3, tá? Menos HA vezes 3. Então, lembre que ele vai girar no sentido anti-horário, que é negativo. Então, eu tenho que ficar dessa forma. E aí, eu tenho essa carga aqui, ó, que é da reação de apoio. Ela não rotaciona, porque ela está exatamente no meu eixo. E eu tenho essa carga de 300, que ela vai rotacionar também, no sentido horário, com um braço de 4 metros. Isolando o HA, eu encontrei que o meu HA vale menos 400. Ou seja, se deu negativo, significa que a maneira que eu adotei aqui está invertida. Então, eu tenho que representar ela para o outro lado depois, tá? E para encontrar o HB, eu preciso fazer o quê? Pegar esse menos 400 e substituir aqui em cima. Substituindo, eu encontro que o HB vale 400, tá? Então, primeira coisa é fazer isso na nossa estrutura. Essa representação aqui, da gente descobrir todos os valores de reação de apoio, tá? Feito os valores de reação de apoio, ó, eu representei aqui as setinhas já no posicionamento correto. Então, ó, o 300 saindo, o 400 saindo e esse 400 entrando no nó. Tá? Agora, nós vamos calcular barra por barra. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barras. Eu vou calcular de todas as barras e encontrar o valor real dela, tá? Eu vou começar aqui pelo ponto A, tá? Por quê? Porque se eu começar no ponto B, ó, eu tenho 1, 2, 3 barras que são incógnitas, então não sai do lugar. Se eu pegar no ponto A, eu tenho 2 incógnitas. Então dá para começar a resolver por aqui, tá? Então eu montei elas aqui, ó. Considerei por concepção, tá? Ó, vamos supor, ó, essa daqui não tá para cima, faltou um 0 aqui, tá, gente? Desculpa. Faltou um zerinho aqui. Então, como ela tá para cima, eu vou considerar que o AB tá para baixo, né? Por concepção, né? Se um tá para um lado, tem que estar para o outro. Se essa daqui, ó, ela tá saindo, essa da decomposição, eu subentendo que ela também tem que estar saindo, porque a decomposição dela vai ser no sentido oposto dessa outra, tá? Mas é só uma suposição, tá, pessoal? É só supondo aí a condição. Então, ela saindo do nó, então ela sai para cá e sai para cá na hora de decompor. Esse ângulo aqui, ó, eu não dei aqui no exercício, mas eu já calculei ele. Ele deu um ângulo de 53,13 aqui, tá? E aqui 36,87. Então, se esse é o lado de 53,13, quando eu decompor essa barrinha, nesse sentido, vai ser cosseno de 53,13, vezes a barrinha C. E do outro lado, a decomposição do seno, tá? E aí, eu vou fazer o somatório de forças, na horizontal e na vertical. Eu vou começar fazendo pela horizontal, por quê? Porque dessa forma, eu encontro quanto que vale o meu AC. Se eu faço somatório primeiro da vertical, ó, eu tenho AB e AC, ou seja, eu tenho duas incógnitas. Então, fazendo o primeiro do AC, eu tenho, ó, menos 400, que está para o lado negativo, e mais o AC vezes o seno de 53,13. Isolando o AC, eu chego no valor de 500, tá? Aqui, pessoal, eu esqueci um zero, mas não vai influenciar, tá? Porque desse zero aqui vai gerar o valor, e como vai zerar, não vai ter problema. Tá? Depois, na hora da resolução de vocês, eu acrescento esse zero aqui. Então, eu vou pegar esse valor e substituir na fórmula de baixo, tá? Fazendo o somatório das verticais. Então, o somatório dessa, ó, ela tá para o lado positivo, com o AB que tá para o lado negativo, e essa que também tá para o lado negativo, tá? Isolando aqui, ó, esse 50, no caso 500 vezes cosseno de 53,13,
ele gera um valor de 300. Então, como essa carga daqui de cima ela vale 300, então 300 menos 300 zerou. Então, o meu AB ele é igual a 0. Tá? E aí eu vou fazer isso para as outras barras também. Então, ó, eu já encontrei dessa daqui e dessa daqui. Então, eu vou encontrar das outras barras também. E aí eu fiz agora no ponto B, ó. No ponto B, mesmo procedimento. Então, o ponto B tem o 400 entrando. Se eu já tenho o valor dessa barrinha, aí é aquela concepção que a gente já tinha feito, ó. O AB, né? Ele tá saindo do nó, mas a gente viu que ele deu 0 o valor, tá? Então, eu nem preciso representar ele aqui, ó. Essa barrinha eu nem representei, porque é 0, tá? Aí essa barrinha aqui, ó, que é a BD, como essa setinha ela tá entrando no nó, eu coloco o sentido dessa daqui no oposto, tá? Então, por isso que eu coloquei o BD entrando no nó. E aí, só para a gente conhecer, tentar descobrir quanto que é o BD, eu coloquei ele saindo, tá? E aí, vou fazer a decomposição dele também, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? E aí, eu já representei os ângulos aqui para vocês, ó. Aqui é 36,87. Então, esse ângulo sendo 36,87, aqui eu uso o cosseno e aqui eu uso o seno. E aí, faço o somatório das forças verticais e horizontais. Na vertical, pessoal, ó, percebam que o meu BC, ele não tem nada, só tem ele. Ou seja, o BC aqui vai ser 0, tá? Então, aqui a gente já nem precisa fazer muita coisa, a gente já sabe que vai dar 0. Quando eu fizer o somatório das horizontais, eu vou descobrir o BD. Então, fazendo, ó, 400 para o lado positivo, o BD para o lado negativo, e essa parcela aqui que já zerou, né? Porque eu descobri que esse é 0. Então, 0 vezes o cosseno de 36,87 é 0. Eu encontrei que o meu BD vale 400. Ou seja, se ele deu positivo, significa que o sentido que eu adotei está correto. E da mesma forma, vou fazer lá para o outro ponto, né? Então, assim, ó, nós já fizemos nesse ponto aqui, que é o B. Já fizemos nesse ponto aqui, ó, então já encontrei esta e essa. Aí eu preciso fazer nesse pontinho aqui, para encontrar quanto que vale essa outra barrinha. Então, eu representei ela aqui, ó. Percebam que o BD, ele estava entrando no nó. Então, obrigatoriamente, do outro lado, ele também vai entrar no nó, tá? Então, eu fiz ele entrando no nó. Essa carga... nós vamos pegar ele entrando no nó, a carga de 300, e esse daqui é a mesma coisa. E a gente faz a concepção. Então, assim, por questão de lógica, né? Então, se eu tenho essa carga entrando e essa tá saindo, aqui fica um pouco... A gente não sabe exatamente se ela vai entrar ou sair do nó, mas a gente faz a concepção que a gente desejar, tá? Então, aí vocês tentem fazer, tá? Se o valor der negativo, significa que o sentido é positivo. Então, assim, eu calculo todas as minhas barras. Tendo calculado todas as barras, deixa eu ver se eu coloquei a representação dela aqui. Tendo representado todas as barras, pessoal, eu cheguei nisso daqui, ó. Que essa barra vale 0, essa vale 500, essa 400 e essa daqui deu 0, tá? Então, ó, ela entrava no nó, ela também entra nesse nó. Se ela sai desse nó, ela sai do oposto também. Então, esses são os valores de cada barrinha para a situação real. O que é a situação real? É a situação devido ao carregamento da minha estrutura, tá? Agora, nós vamos fazer uma situação para a barrinha, para essa treliça, que é a chamada situação virtual. O que seria essa situação virtual? Nós vamos aplicar um carregamento no ponto que a gente deseja encontrar o deslocamento. Então, é para encontrar o deslocamento no ponto C. Então, o ponto C ele é bem aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma carga unitária e descobrir o valor de cada barrinha a partir dessa carga unitária. Então, eu vou chegar essa treliça aqui, ó. Então, eu tenho essa treliça
e eu vou aplicar essa carga unitária bem aqui, porque é aqui que eu quero descobrir o deslocamento. A partir dessa única carga unitária, eu vou calcular as reações de apoio, tá? Então, aqui eu já adiantei. Calculo as reações de apoio. Tendo as reações de apoio, eu vou calcular a situação de todas as barras da minha treliça. Então, mesmo que a gente fez anteriormente, nós vamos vir aqui agora e fazer pontinho por pontinho, ó. Então, esse procedimento aqui, ó. Para calcular os nós em todos os pontos. Então, calculo os nós em todos os pontos. Para adiantar, eu já deixei pronto aqui. Então, cheguei em cada valor aqui da minha barrinha, tá? Tendo esses valores da barrinha, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer esse somatório, tá? Esse somatório do valor de cada elemento. Então, pela fórmula, qual que é a fórmula? O somatório do valor da barrinha na condição virtual multiplicado pelo valor de cada barrinha na condição normal vezes o comprimento dela, dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Tendo isso, fazendo esse somatório, então, por exemplo, quando eu pego a primeira barrinha, então, essa barrinha aqui, ó, a barra AB, ela deu 0 na condição real. Na condição virtual, ela também deu 0. E eu multiplico pelo comprimento, que no caso o comprimento dela é 3 metros. E divido pela área vezes o módulo de elasticidade. E a gente vai fazendo isso para os demais elementos também, até a gente encontrar o real deslocamento da minha estrutura, tá? Então, o deslocamento da minha estrutura, lembrem sempre de transformar, tá? Então, eu tenho a questão da minha área, se eu estou trabalhando em metros, já transforma para metros. E o módulo de elasticidade também, tá? Então, busquem cuidar aí na hora de fazer as unidades de medida. E assim a gente consegue descobrir o deslocamento naquele ponto. Como eu estou trabalhando Newton por metro, eu cheguei nesse valor aqui por metro. Tá? Transformei para milímetros. Então, percebam que deu um valor muito pequeno. Ou seja, essa estrutura, nesse ponto aqui, ela tem um deslocamento muito baixo, tá? E aí, esse método, a gente pode aplicar essa carga em qualquer ponto. Por exemplo, aqui nós já não fizemos essa situação da treliça, que é a situação real. Então, eu poderia pegar essa carga virtual, que é a unitária. Por exemplo, aqui foi aplicado nesse pontinho. Então, nós poderíamos aplicar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e calcular quanto que a minha estrutura vai deslocar. Aí ter o valor aí de cada ponto, né? É um trabalho manual um pouco mais trabalhoso, né? Fazer todos os pontos. Mas o que a gente pede nos exercícios, normalmente, é um ponto só. Mas por esse método, a gente consegue descobrir o deslocamento de todos os pontos do meu elemento, tá? Então, o princípio dos trabalhos virtuais, ele se resume a isso, tá? A calcular esse deslocamento através da aplicação de uma carga unitária, que a gente chama de carga virtual. E aí a gente faz o somatório de barra por barra, fazendo o somatório de todas as barras. Então, eu tenho 5 barras, então eu vou fazer o somatório referente às minhas 5 barras, tá? Isso que seria basicamente o nosso princípio do PTV. Tá? Além do PTV, nós temos a condição que ele também é aplicado em treliças, tá? A situação que é aplicada em treliças, vou só pegar aqui para passar para vocês. Só um pouquinho, só abrir aqui o arquivo.
Então, aqui, por exemplo, pessoal, nós cairíamos na mesma condição, tá? Do que a gente fez anteriormente. Só é uma treliça maior. Então, a gente pode encontrar esse deslocamento em qualquer ponto dela, desde que a gente aplique essa carga virtual na estrutura, tá? E aí, nós temos também essa condição que pode ser executada também em vigas, tá? Então, em vigas, de que forma que a gente pode estar fazendo? Deixa eu só abrir a imagem aqui. A viga, da mesma maneira que a gente fez lá nos outros métodos, né, do princípio de conservação de energia, quando a gente trabalhava com a aplicação de momento, né, a presença do momento, a gente tinha a integral. Então, pelo método das forças virtuais em vigas, nós também vamos ter a aplicação aí da questão da integral, tá? Então, nós vamos ter a viga na situação real, onde a gente vai calcular o momento que age nela, e nós vamos também calcular o momento interno dela para a situação virtual, tá? Então, vou pegar o exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho essa viga aqui, ela está engastada, eu vou calcular o valor do momento interno dela através do método que a gente já estava fazendo anteriormente, que é aquele pelo método das seções. Então, eu vou cortar essa viga num determinado ponto, aleatório, né, que eu chamo de X, e vou encontrar esse momento interno dela. Então, aqui é uma viga engastada. Se eu faço um corte aleatório nela, eu não preciso calcular a reação de apoio. Eu faço a análise dela somente do lado que me interessa, né? Então, por exemplo, ó, olhando ela aqui, que é a situação real, eu fiz um corte, chamei esse trecho de corte de X. Como eu tenho um carregamento distribuído, o valor dele vezes o trecho de X, eu transformo a carga distribuída em carga pontual. E aí, considero o meu momento, ó, essa parte aqui, pessoal, ela é igual desde o início que a gente está conversando, ó, o cortante para baixo, o momento, horário, seu corto, desculpa, anti-horário, seu corto da esquerda para a direita, tá? Então, eu faço somatório. Então, ó, momento positivo, mais esse valor, né, da carga vezes o braço, isolando o momento, eu cheguei nesse valor aqui de momento interno, tá? Eu pego essa mesma viga e aplico uma carga unitária no ponto que eu quero descobrir o deslocamento. Então, nessa viga aqui, eu quero descobrir o deslocamento bem na ponta dela. Então, assim, como ela está engastada, qual que é o local que ela vai mais se deslocar? Na ponta. Então, pelo princípio dos trabalhos virtuais, o que eu faço? Aplico essa carga unitária aqui, faço o corte, né, pelo método das seções, e encontro esse momento interno referente à carga virtual. Então, eu cheguei nesse valor aqui, ó, de menos 1x, menos x, né? Então, esse é o momento interno devido à carga virtual, e esse valor é o momento interno devido à carga real. Tendo esses dois valores, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir isso dentro daquela formulação. Deixa eu só reduzir aqui a imagem. Nós vamos pegar essas duas fórmulas aqui e colocar nessa fórmula que nós temos aqui, ó. Então, a fórmula basicamente se resume que o deslocamento vezes 1, né, que é a carga unitária, ele é igual à integral do momento interno virtual vezes o momento interno real dividido por EI. Como eu já comentei para vocês no princípio de conservação de energia, o EI, ele pode ser isolado, né? A gente pode tirar fora aqui da integral, porque ele é uma constante. E aí, o que a gente faz? A gente multiplica esses dois elementos. Então, eu tenho aqui, ó, menos x multiplicado por menos w, x ao quadrado. Então, eu faço essa multiplicação desses elementos aqui, e aí, depois dessa multiplicação, eu já aplico a integral, que é aquele procedimento que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Então, esse princípio, ele é bem básico. Às vezes, o mais trabalhoso é essa parte aqui. Mas tudo que a gente já está fazendo aqui no método das seções, são coisas que vocês já fizeram anteriormente, né? Que é pegar a viga, fazer o corte, achar o valor do momento interno, tanto na situação real quanto na virtual. E aí, com esses dois valores, a gente substitui nessa forma, aplica a integral. Quem que é esse trecho de 0 a L? É o comprimento da viga que a gente vai estar trabalhando. E aí, dessa forma, a gente consegue encontrar o deslocamento dessa estrutura também.
Então, isso que é o princípio do PTV, tanto aplicado à treliça ou o método das forças aplicadas em vigas, tá? A gente usa mais o termo PTV quando nós estamos trabalhando com treliça, tá? Mas a questão de viga é mais trabalhada o nome método das forças virtuais, tá? Então, amanhã, nós vamos desenvolver só exercícios em cima desses dois modelos e vou trazer alguns exercícios para a gente revisar o conteúdo, para vocês poderem fazer a prova no final de semana, tá? Porque a matéria de teoria 1, ela se resume basicamente nisso, da gente trabalhar a parte de conservação de energia, energia de deformação e cálculo de deslocamento através de PTV e método das forças, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Aqui eu tenho um outro exemplo. Só na hora de fazer. Só na hora de fazer? Amanhã eu vou trazer bastante exemplos, tá? Porque esses do livro, eles deixam muito enxutos e às vezes não tá bem detalhado. Então, aqui é um outro exemplo, ó. Aqui eu tenho uma viga, né? Que essa viga, ela tem dois apoios aqui, ó. Esse apoio e esse apoio. E ela tem um carregamento distribuído e um triangular. Então, primeira coisa, gente, calcular a reação de apoio, né? Calculou a reação de apoio, nós vamos fazer o método das seções e fazer o corte nela. Mas aonde eu vou fazer esse corte? Aonde eu quiser determinar o valor do meu deslocamento, tá? Então, nós vamos analisar essa condição dela. Então, nessa viga aqui, nós precisaríamos fazer dois cortes, tá? Por que dois cortes? Porque ela tem dois tipos de carregamento, tem os apoios. Então, eu faria um corte aqui e outro corte aqui. Quando eu faço o primeiro corte, eu posso olhar o quê? Da esquerda para a direita. Quando eu faço esse segundo corte, eu posso olhar da direita para a esquerda. Sempre vamos pelo método mais prático, tá? Para pegar menos informação possível e não se perder depois. E aí, dessa forma, a gente vai achar o momento interno da primeira situação e o momento interno da segunda situação, tá? Da mesma forma, nós vamos fazer isso para a situação virtual. Então, a situação virtual, eu esqueço todo esse carregamento e só pego a viga no seu tamanho certinho. E aí, vou fazendo o corte. Então, eu vou fazer um corte. É claro, antes faço a reação de apoio, né? Aí eu faço o primeiro corte, analiso ela. Ela encontrou o primeiro momento interno virtual. Faço o segundo corte, também encontro o segundo momento interno virtual. E qual que vai ser esse deslocamento na minha estrutura? Tá? Nesse caso, eu quero encontrar o deslocamento bem nessa pontinha aqui, tá? Que é o meu balanço. Então, é ali que eu aplico a minha carga virtual, tá? Agora, qual que seria o procedimento para me encontrar o deslocamento real dessa estrutura? Como nós fizemos dois cortes, nós vamos ter duas parcelas. Nós vamos ter a parcela, então seria isso aqui, ó. Essa fórmula, ela é representada uma vez só. Mas a quantidade de cortes que vocês fizerem numa viga vai ser a quantidade de vezes que a gente vai fazer essa parte da integral. Então, eu vou ter uma integral dessa daqui para a primeira parte. Quem que seria a primeira parte? O primeiro trecho de viga que eu tenho. E depois eu faço uma outra integral para essa segunda parcela. E o somatório das duas vai me fornecer esse trecho aí, tá? Então, se resume basicamente nisso. Então, a quantidade de cortes vai depender do carregamento, dos apoios. Então, por exemplo, vamos pegar essa viga aqui, ó. Que é mais ou menos o que a gente já tem anteriormente. Eu teria que fazer dois cortes, porque ela tem apoio e ela tem esse balanço. Essa viga aqui, eu teria um corte e outro corte. Só que esse último corte nem precisaria. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com uma viga simétrica. Então, essa metade é igual a essa outra metade. Mas, resumindo, eu teria que obrigatoriamente ter 3 cortes. Por quê? Porque eu tenho carga e apoio. Apoio, apoio e carga e apoio. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer 3 cortes. Então, o deslocamento, independente do ponto que eu desejo calcular, vai ser o somatório de todos esses trechos da minha viga. Alguma dúvida, pessoal? Então, amanhã, como nós temos 2 aulas, eu vou trazer exercícios de PTV, de viga, e vou trazer alguns dos outros só para a gente revisar também, para vocês irem fazendo para a prova também, e treinando aí no trabalhinho, tá?
Hoje eu já mando todas as atividades, né? Então hoje a gente completa a 6ª aula. Então eu vou mandar hoje até a atividade 6 para vocês. E daí fica só 2 para ser enviado amanhã. Eu solicitei com o Felipe a questão da liberação do portal SAF. Só que parece que ele até me mandou uma mensagem agora há pouco aqui. Se eu não me engano, ele tá de quarentena. Deixa eu até pegar aqui a mensagem dele. Não ter nenhum liberado. Ele acho que tá de quarentena. Daí ele não tá trabalhando. Acho que foi por isso que até não foi liberado o portal, tá? Mas aí a gente eu vou conversar com o Rafael amanhã e a gente vê como que vamos alinhar a questão das entregas. Ou se vai ter uma outra pessoa que vai inserir esse daí no portal para vocês, tá? Mas a princípio eu vou mandando para vocês, já vão fazendo e depois a gente alinha como que vai ser feita a questão da prova e a entrega, tá? Já que não tá nem no mentor nem no SAF liberado. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui. Vocês saber. A avaliação, se for pelo SAF, né? Independente se for pelo SAF ou por e-mail, enfim, mentor, eu libero ela e vocês têm 24 horas para desenvolver, tá? E as atividades eu coloco a entrega também junto aí. Alguma dúvida mais? Então, se Tudo não tiver dúvidas... Professora. Oi. As atividades vão ser entregues qual dia? Se o SAF abrir, aí vai ter que ser pro final de semana, né? Mas se não conseguir inserir no SAF, a gente pode marcar uma data para semana que vem, pro início da semana, para eu poder já finalizar ele, tá? Isso. Porque teoria 2 você... Teoria 2 você deixa eu entregar... deixa depois, na segunda, né? Na terça, né? Provavelmente eu vou poder deixar para segunda, para um dia depois, porque eu acho que eles não vão liberar o portal pra gente. Já que o Felipe até avisou aqui que ele tá de quarentena. Tá? Então vamos ligar as câmeras só para fazer o print aí da chamada. Só esperar um pouquinho. Faltou. Vamos lá. Certinho, pessoal. Nem todos ligaram, mas já vai cair o sinal aqui também. Aí daqui a pouco eu vou ter uma aula agora, e daqui a pouco eu mando para vocês já as atividades, tá? Da 1 até a 6. Teoria. Aula 6. 6 do 8. Certinho, pessoal. Então, até amanhã, no mesmo horário, tá? Nós temos aí 2 daí, né? Tá combinado essas 2 para amanhã.